Em 2023, acabei alugando uma cabana por uns meses, porque eu estava passando por conflitos com meu pai e precisava me mudar. O dono original do lugar teve uns problemas pessoais e teve que sair de lá. Vou chamar ele de proprietário, só para facilitar. A cabana era só para mim e eu pagava o aluguel todo mês, o que era perfeito para minha situação complicada temporária. A cabana tinha 2 andares, uma cozinha pequena, uma sala de bom tamanho e um quarto que precisava subir uma escadinha para chegar lá. E tinha uma daquelas portas tipo escotilha que você tinha que abrir para chegar no quarto lá em cima. Eu já estava morando lá há 1 mês e até já tinha pago o aluguel do 2º mês, então estava bem instalado. A cabana ficava no final de uma estradinha de terra, com umas outras casinhas do mesmo tamanho por perto. Uma delas estava desocupada, pelo menos eu nunca vi carro estacionado nem luz acesa lá. As outras casas tinham gente morando, mas nunca cheguei a conhecer nenhum dos vizinhos. Eu trabalho em turnos de 12 horas e quando chego em casa, tô tão cansado que só caio na cama para assistir TV até dormir. Numa dessas noites, eu cheguei em casa, fiz um pão de pasta de amendoim com geleia e tomei um shake de proteína como jantar. Depois, fui direto para a cama. Sempre fechava a porta do andar de baixo todas as noites porque me sentia desconfortável com a entrada do quarto aberta durante a noite. Parecia que eu ficava exposto ou vulnerável, mesmo sem ter uma tranca na porta. A cabana era projetada para uma pessoa ou um casal. Eu estava deitado na cama assistindo TV quando ouvi uma voz lá embaixo dizendo: "Quem tá aí?" Por um segundo meu coração parou e eu me levantei rapidamente. A voz parecia vir de dentro da casa, mas também podia ser lá fora. Peguei o controle remoto para desligar a TV e me arrastei até a janela redonda acima da cama. Olhei para fora, mas estava tudo muito escuro e não vi ninguém. Então decidi dizer: "Quem tá aí?" E o silêncio que se seguiu foi assustador. Me levantei da cama e fui até a maçaneta da porta. Abri a porta e olhei para a escada. Até chamei pelo meu pai achando que ele poderia ter aparecido, mas não recebi resposta alguma. Desci as escadas morrendo de medo. Acendi o primeiro interruptor que encontrei e a sala se iluminou como esperado. No fundo da minha mente, eu ainda achava que poderia ser alguém de fora. Acendi a luz da frente e olhei pelas janelas, mas não havia ninguém. Eu estava realmente confuso. Desliguei a luz da sala e subi de volta para o quarto, fechando a porta no chão. Eu estava bem acordado agora, então liguei a TV de novo. Menos de 5 minutos depois, ouvi batidas na porta do quarto, vindas de baixo. Pareciam raivosas ou destinadas a me assustar. Se havia alguma dúvida antes, isso confirmou. Alguém estava na casa. Deixei a TV ligada dessa vez e fiquei completamente imóvel de tão assustado que estava. A parte mais assustadora era que quem quer que estivesse lá embaixo podia facilmente abrir a porta, já que ela não tinha tranca. Fiquei em silêncio por cerca de 20 minutos e quando me senti confortável para me mover, procurei meu telefone. Claro, de todos os momentos, ele não estava na minha mesa de cabeceira. Não consegui encontrá-lo. Talvez eu o tenha deixado lá embaixo. Abri a porta do quarto e olhei pela escada. Com a luz da TV mudando constantemente, consegui ver um pouco da escada até a sala. Desci as escadas em silêncio e, ao chegar lá embaixo, em vez de acender alguma luz, corri descalço pela porta dos fundos até a casa do vizinho mais próximo, onde sabia que moravam pessoas, e vi que as luzes estavam acesas. Bati na porta várias vezes e então percebi alguém na janela ao lado da porta me olhando. Não sabia há quanto tempo ele estava me observando. Gritei através do vidro explicando o que aconteceu, que eu era o vizinho e precisava de um telefone para chamar a polícia. Ele definitivamente me ouviu, mas apenas me encarou. Era perturbador e comecei a me afastar da porta ao perceber que ele não estava respondendo, apenas me observando de forma assustadora. Olhei ao redor e não vi outras casas com luzes acesas. Tive um pensamento momentâneo. E se aquele cara tivesse algo a ver com isso? Voltei para a minha cabana pela porta dos fundos, que estava fechada como eu a deixei. Entrei, tranquei a porta e acendi todas as luzes da casa. Procurei pelo intruso e pelo meu telefone no andar de baixo.
Finalmente encontrei o telefone no meu carro quando pensei em procurar lá. Eu estava tão cansado mais cedo que o deixei no console central. Voltei para dentro de casa, com a TV ainda ligada no quarto. Subi as escadas e quando cheguei ao topo, vi alguém sentado na minha cama olhando para a TV. Era um homem. Gritei e ele virou a cabeça lentamente para me olhar. Antes que eu pudesse ver mais alguma coisa, corri escada abaixo e saí de casa. Com meu telefone na mão, liguei para o 190. Sentei no meu carro trancado, observando a casa enquanto falava no telefone com o operador. Vi alguém caminhando pelo quintal em direção ao bosque. Informei isso ao operador. Quando a viatura da polícia chegou, um dos policiais verificou a casa e o quarto no andar de cima, depois que contei que vi alguém, provavelmente o intruso, indo para o bosque. O policial perguntou se eu tinha outro lugar para ficar naquela noite. Então engoli meu orgulho e voltei para a casa do meu pai, levando algumas coisas importantes comigo. Voltei para a cabana no dia seguinte e passei mais uma noite por lá antes de pegar o restante das minhas coisas. Por sorte, o proprietário concordou em me devolver uma parte do dinheiro. Ele me perguntou como era o cara, mas depois disso, não fez mais perguntas, o que achei meio suspeito. Tinha algo estranho nessa situação toda, desde o vizinho esquisito que me ignorava, até a pressa do proprietário em se mudar, e ainda tinha alguém invadindo a casa. Talvez tudo estivesse conectado, ou talvez eu estivesse pensando demais. Eu e minha esposa, Ana, somos pessoas comuns que vivem uma vida comum, com vizinhos comuns em um bairro tranquilo. Seguimos o roteiro padrão que nossos pais nos ensinaram: trabalho, casa e sempre a mesma rotina. Agora, não sou um escritor de primeira, então já fica claro que essa história é especial. A última vez que me dediquei tanto a escrever foi no meu último trabalho de faculdade. Mas algo aconteceu recentemente que ainda nos assombra e ninguém consegue explicar. Um dia normal se desenrolou para mim e para Ana. Terminamos o expediente e decidimos sair para jantar. Não somos do tipo que fica acordado até tarde durante a semana, então, por volta das 9 da noite, estávamos escovando os dentes, prontos para dormir. Às 10 horas já estávamos na cama, e normalmente apagamos as luzes às 11. Às vezes lemos um livro ou assistimos a algum programa, e naquela noite estávamos grudados na TV. De repente, o telefone tocou. Ana me disse para não atender, pois qualquer ligação a essa hora não traz boas notícias. Concordei com ela, mas por isso mesmo, disse que deveria atender caso fosse uma emergência. Estiquei a mão para pegar o telefone ao lado da cama, mas ele parou de tocar antes que eu conseguisse levantar o receptor. Aquele telefone fixo era péssimo. Assim que a ligação parava, o identificador de chamadas desaparecia e não havia como verificar o histórico de chamadas. Pensei que era um engano, mas alguns minutos depois o telefone tocou novamente. Peguei o aparelho e vi que era um número desconhecido. Ana e eu achamos estranho, especialmente depois das 22 horas. Senti que existe um horário limite aceitável para ligações, e esse horário é após as 21. Não atendi, mas logo depois que parou de tocar, o telefone tocou novamente. De repente, parecia uma emergência. Algo terrível poderia ter acontecido com um parente. Então atendi rapidamente. Do outro lado era a voz do nosso vizinho Noah, perguntando se eu conhecia o homem que estava parado na frente da minha casa. Eu disse: "Do que você está falando?" Ele me disse para ir lá fora e desligou. Achei extremamente bizarro ele desligar abruptamente assim. Quando contei a Ana o que Noah havia dito, ela ficou com uma expressão de medo e disse: "Não vá lá fora." Eu disse que só ia olhar pela janela. Desci as escadas e afastei um pouco a cortina para olhar o jardim da frente. Definitivamente, não havia ninguém lá fora. Abri a porta da frente e a porta de tempestade e fui até a entrada. Olhei ao redor e para os arbustos em frente à casa. Ninguém. Fiquei um pouco irritado com a ideia de que Noah pudesse estar nos pregando uma peça tão tarde em uma noite de trabalho e também achei estranho, pois não era do feitio dele fazer isso. Voltei para a cama e disse a Ana que não havia ninguém lá fora e que Noah provavelmente estava nos pregando uma peça. Ela estava tão confusa quanto eu. Parecia bizarro. Ela me disse para ligar para ele e assim fiz,
mas o telefone tocou e foi direto para a caixa postal. Deixei uma mensagem dizendo: "Ei, Noah, sobre o que era aquela ligação? Me liga de volta." Então o telefone tocou novamente. Era um número desconhecido de novo. Atendi e era Noah novamente, dizendo antes que eu pudesse falar qualquer coisa: "Saia, tem alguém parado na frente da sua casa." Ele disse isso em uma voz calma e lenta, então desligou. Levantei-me e disse em voz alta: "O que diabos está acontecendo?" Disse a Ana para esperar ali e desci as escadas de novo. Olhei pela cortina e desta vez vi alguém parado bem no final do nosso caminho, onde ele encontrava a calçada. Ele tinha um capuz sobre a cabeça, cobrindo o rosto com uma escuridão total. Fiquei realmente assustado. Abri a porta e disse: "Posso te ajudar?" O homem apenas ficou parado. Ameacei chamar a polícia e então o telefone tocou novamente. Fechei a porta da frente e fui até o telefone da cozinha, e desta vez notei que o identificador de chamadas mostrava o número do meu vizinho Noah. Atendi e Noah disse em uma voz bem mais normal: "Oi, acabei de receber sua mensagem. Sobre o que era isso? Eu não te liguei." Fiquei muito confuso. Jurei para ele que ele tinha me ligado 2 vezes, me falando sobre um homem na frente da minha casa. Ele parecia ainda mais confuso do que eu. Então, momentos depois, ele disse que não via ninguém na frente da minha casa. Fui de novo olhar pela janela e o homem que estava lá já tinha desaparecido. Exigi que Noah me dissesse naquele instante se isso era uma brincadeira e, se fosse, teríamos um problema. Noah jurou que estava falando a verdade e que não era do tipo de pessoa que faria uma pegadinha assim. Ele é uma pessoa muito discreta e respeitosa. Tive que colocar Noah no viva-voz para que Ana pudesse confirmar que eu não estava ficando louco e que realmente recebemos 2 ligações de alguém que soava exatamente como ele. Noah fez o mesmo e colocou sua esposa no telefone para confirmar que ele também estava dizendo a verdade. No final, o que mais ele poderia dizer, exceto que parecia que alguém estava nos pregando uma peça? Eventualmente, desligamos o telefone, mas eu não estava menos horrorizado do que antes. Tive que descer mais uma vez para desligar o telefone da cozinha e aproveitei para olhar lá fora mais uma vez. O homem não estava mais lá. Nenhum de nós conseguiu entender o que aconteceu naquela noite. Até hoje, essa experiência permanece inexplicável e ainda nos deixa apreensivos. A sensação de que alguém estava nos observando e possivelmente tentando nos assustar nunca desapareceu por completo. Estamos sempre vigilantes, especialmente durante a noite, e aquele incidente continua sendo um dos mistérios mais perturbadores que já enfrentamos. Trabalhei como enfermeira em vários hospitais e instituições antes de começar a trabalhar no meu hospital atual. Um desses lugares foi um hospital geriátrico que ficava a cerca de 30 minutos da minha casa. Como já tinha experiência em lidar com pacientes idosos, não era algo novo para mim. Eu estava no meu atual hospital há apenas algumas semanas e logo você entenderá por quê. Naquela noite, sem que eu soubesse, era minha penúltima noite de trabalho lá. Eu estava no turno da noite e estava extremamente cansada, com uma grande falta de sono acumulada. Fui designada para trabalhar na ala de Alzheimer. Os pacientes nessa ala gostavam muito da minha presença. Sendo uma jovem na casa dos 20 anos entre os residentes da ala, que geralmente ficavam sozinhos, perdidos em seus próprios pensamentos, tenho certeza de que eles me viam como um sopro de ar fresco, alguém que poderia trazê-los de volta ao momento presente ou à rotina diária. Quando você está sozinho, sua mente pode vagar para outros lugares, mas quando alguém está presente, você fica ancorado naquele momento específico. Naquela noite, eu estava cuidando de vários pacientes, mas um deles estava mais inquieto do que os outros. Seu nome era Lena. Era a primeira vez que eu lidava com ela, e toda vez que eu entrava em seu quarto, ela me contava sobre as vozes que ouvia e sobre o homem vestido de preto que ela via no canto do quarto. A outra senhora no mesmo quarto pediu para que fechássemos a cortina antes do início do meu turno, para que Lena a deixasse em paz. Ela era uma senhora doce que sorria sempre que eu estava por perto, mas não falava muito e era muito esquecida. Como comecei meu turno por volta das 21h,
A maioria dos pacientes estava dormindo até às 23 horas, mas não Lena. Sempre que ela me chamava para o quarto, ela estava com medo dessas supostas vozes que ouvia e do homem de preto que ficava olhando para ela no canto do quarto. Não vou mentir, isso estava me assustando um pouco. Eu acreditava que, em sua mente, ela estava vendo e ouvindo essas coisas, e eu sentia empatia por ela, pois imaginava que isso devia ser muito assustador. Mesmo assim, eu fazia o meu melhor para acalmá-la e fazê-la dormir. Eu não queria ligar a TV para acalmá-la, pois queria ser cortês com a outra paciente no quarto. Eu segurava as mãos de Lena e dizia a ela que estava tudo bem, para respirar e relaxar. Eu lembrava a ela que ela não estava sozinha e que eu estava sempre a apenas uma chamada de distância. Parecia funcionar. Ela relaxava por um tempo e da próxima vez que eu entrava no quarto, ela estava dormindo. Quando a maioria, se não todos os pacientes estão dormindo, a noite passa mais devagar. O tempo quase parece andar para trás. 1 ou 2 horas depois, eu estava na sala de rouparia abastecendo meu carrinho quando ouvi algo no quarto. Era uma sala relativamente pequena e totalmente silenciosa. Eu também havia fechado a porta, por isso foi estranho ouvir outro ruído. Virei, não vi nada e continuei abastecendo o carrinho. Então, senti o que só posso descrever como uma mão no meu ombro. Olhei para o meu ombro, pulei e gritei, mas não havia nada lá. Não havia ninguém na sala, mas eu sabia que tinha sentido algo grande agarrar meu ombro. Saí para o corredor por um momento para olhar ao redor. Não havia outras enfermeiras à vista e estava completamente em silêncio. Não tinha mais nada a fazer além de retomar o que estava fazendo. Continuei abastecendo o carrinho até enchê-lo. Então, virei para encarar a porta e caí no chão e comecei a gritar, com o coração na garganta. Havia um homem vestido de preto parado do lado de fora da porta, olhando através do vidro e sorrindo. Meus gritos foram altos o suficiente para acordar toda a ala. O homem desapareceu de vista através da janela de vidro da porta. Segundos depois, a porta se abriu e uma das minhas colegas enfermeiras entrou para me ajudar a levantar do chão, pois eu estava histérica. Perguntei a ela se ela tinha visto o homem vestido de preto e a resposta dela foi: "Que homem? Não tem mais ninguém aqui. Verificamos todos os quartos da ala e não havia ninguém vestido de preto lá." Meus gritos acordaram Lena de seu sono leve e quando entrei em seu quarto, ela começou a falar das vozes, desta vez dos gritos, que ela não sabia que eram meus gritos. Perguntei a ela como era esse homem de preto, se ele estava sorrindo, e ela olhou para mim. Notei suas sobrancelhas franzirem, enquanto sua expressão mudava para um olhar mais focado, o mais concentrado que eu havia visto nela o dia todo. Ela perguntou: "Como você sabe?" E mesmo com meu coração ainda acelerado, senti ele falhar quando ela disse isso. Ela começou a gritar, agora gritando: "Tire-me daqui, ele está vindo." As outras enfermeiras entraram e tentaram acalmá-la. Fui transferida para outra ala naquela noite, com outra pessoa, e acabei saindo mais cedo para casa porque estava muito assustada. No dia seguinte, mandei uma mensagem para a enfermeira-chefe informando que meu próximo turno seria meu último, que a experiência me traumatizou e que eu não queria mais estar naquele prédio. Recebi uma resposta tão amigável quanto poderia esperar. Nunca fui diagnosticada com nada, nem nunca lidei com alucinações de qualquer tipo. Eu conheço os efeitos da falta de sono, mas isso foi algo fora do comum. Não sei se minha mente começou a me pregar peças por causa do que Lena estava me contando a noite toda, mas a sensação da mão no meu ombro, a imagem do homem sorrindo atrás da porta de vidro, que correspondia à descrição que Lena deu várias vezes. Isso foi uma daquelas ocorrências sobrenaturais inexplicáveis, talvez algo que acontece uma vez na vida. Bom, pelo menos eu espero que seja apenas uma vez.